Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da guerra dos Estados Unidos contra o Irã, tá? Não é todo dia que os Estados Unidos começam uma guerra no Oriente Médio. Não é tão incomum assim, né? Mas também não é todo dia, né? Ontem a gente fez uma live lá no canal Mundo em Revolução em que a gente acompanhou o resultado do ataque americano contra várias bases iranianas de enriquecimento de urânio, né? Particularmente a base de Fordow. Segundo a declaração do Trump, o ataque foi um sucesso, as bases foram todas destruídas, teriam sido 3 bases atacadas pelos americanos, Fordow, Natanz e Isfahan. As 3 teriam sido totalmente destruídas. São bases diferentes, com propósitos diferentes. A mais importante, de longe, é Fordow, que é uma base muito no fundo, né, muito protegida e que foi atingida pelas bombas Bunkbuster e aparentemente com muito sucesso. A gente vai ver algumas imagens aqui. Mas esse vídeo aqui eu vou falar principalmente sobre os desdobramentos geopolíticos do que aconteceu ontem. Eu vou fazer um vídeo, vou liberar ele por volta das 10h15 também, sobre o detalhe disso tudo, lá no canal Mundo e Revolução, que é o canal que eu trato diariamente dessas guerras da Ucrânia e de Israel também. Então, para mais detalhes, eu vou falar no vídeo lá no canal Mundo e Revolução, vou deixar o link na descrição desse vídeo, assim que o vídeo estiver pronto, tá? Eu vou tentar fazer até as 10 e pouquinho o vídeo de lá, mas é muita coisa para falar, talvez não fique pronto às 10h15 exatamente, senão mais um pouquinho adiante vai sair. Não deixe de se inscrever lá no canal Mundo e Revolução para ser avisado disso, né? Aqui a gente vai falar sobre as consequências. E agora? O que acontece agora? Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e Cálice o Povo, Labubu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu peço desculpas pela minha voz, ela não está uma maravilha completa, porque eu estou usando ela muito esses dias. Ontem a gente ficou numa live aqui quase 2 horas para acompanhar esse resultado todo aqui desse ataque americano, né? Mas olha só a manchete do New York Times, que é um dos principais jornais americanos: Estados Unidos entra em guerra contra o Irã. Ou seja, os Estados Unidos entrou numa guerra contra o Irã já declarou guerra, os Estados Unidos ainda não declarou guerra oficialmente ao Irã, porque isso precisa de licença do Congresso. Aliás, essa operação como um todo precisa ser aprovada pelo Congresso em seguida, mas vai ser aprovada sem grandes problemas, tá? Algumas pessoas estão dizendo que o Trump cometeu uma inconstitucionalidade, porque para fazer um ataque precisaria de licença do Congresso prévia, mas a própria Constituição americana garante que, em casos excepcionais para a garantia do país, o presidente pode ordenar ataques e ações militares e depois pegar a aprovação do Congresso sobre isso. Inclusive, isso já foi feito várias vezes em várias outras administrações, né? É lógico, vamos ver exatamente o que aconteceu, mas isso muda a política americana. O Trump era um presidente que estava focado na paz, né? Então, um dos pontos que a gente vê a partir daqui é que o Trump não vai ter alternativa. Ele pode até ele mantém o discurso que ele quer a paz e coisa e tal, mas querer a paz, todo mundo quer a paz, né? O fato é que ele está disposto à guerra, e isso é muito importante, inclusive para a Ucrânia, né? Bom, o Brasil, como era de se esperar, o pessoal já está chorando, ainda não temos um pronunciamento oficial do governo brasileiro, mas vocês podem ter certeza que o Lula vai criticar e vai dizer que foi absurdo, que os Estados Unidos estão querendo fazer isso, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a grande verdade é que vai estar o Lula, o Alexandre de Moraes e o pessoal todo lá de Brasília, com um cozinho na mão, com medo do que os Estados Unidos pode fazer, porque esse é o ponto, né? Isso é uma demonstração de força americana muito grande no final das contas. Independente de qualquer coisa, isso demonstra a diferença, o abismo enorme que existe entre os Estados Unidos e outras forças no mundo, né? O equipamento do Irã já tinha sido totalmente destruído por Israel. A mera tecnologia americana, a tecnologia ocidental, foi tão superior à tecnologia soviética que é usada pelo Irã, que Israel já vinha atacando o Irã livremente, já tinha domínio aéreo. Em poucas horas ele estabeleceu domínio aéreo em todo o oeste do Irã e vinha atacando impunemente várias instalações iranianas, né? E agora, essa amostra de força americana, Israel e Estados Unidos juntos, realmente não deixa nenhuma dúvida sobre que lado que vai ganhar esta guerra, né? Então, os ratinhos estavam muito animados, o Putin, o cara do Irã, o Khamenei do Irã, o outro ratinho lá da Coreia do Norte, né? Achando, o Trump não vai fazer nada, o Trump não vai fazer nada. Agora que o Trump mostrou que não é bem assim, que ele pode usar a força se for necessário, essa equação muda de forma bastante nítida, né? Bom, ontem, para quem não sabe, por volta das 8 da noite, 9 da noite, horário do Brasil,
o Trump publicou aqui na Trump Social. Nós completamos nossos ataques com sucesso nos sites nucleares do Irã, inclusive Fordol, Natanz e Isfahan. Todos os planos já estão fora todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano e uma carga grande de bombas foi lançada em cada site em Fordol e já estão de volta aqui. Parabéns aos nossos guerreiros americanos, e não existe outro militar no mundo que poderia fazer isso, e agora é o tempo da paz e não sei o que lá. E depois ele fez também um discurso em que ele repetiu basicamente isso, que fez um grande ataque nessas 3 instalações nucleares iranianas. A principal é Fordol, tá? As outras 2 já estavam mais do que destruídas por Israel mesmo. Fordol era o ponto mais sensível porque é uma instalação muito profunda, né? Então ele fez o discurso, agradeceu a todo mundo, deixou claro que estava agindo em conjunto com Netanyahu desde o início, e deixou claro que esse papo de 2 semanas para ele é só uma forma de falar, foi mais para enganar o Irã, para não esperarem o ataque neste momento, né? Então, segundo estou dizendo, foram 6 bombardeiros B-2, lançando 12, não 6 bombas de 30 quilos de GBU-57, que são as bombas de penetração, né? Então esse teria sido o ataque, um total de 180 toneladas de bombas lançadas em Fordol essa noite, né? Fordol, para quem não sabe, é essa instalação aqui, é uma instalação subterrânea, tem várias entradas aqui, e aqui você tem a parte de enriquecimento de urânio, né? O urânio, na natureza, ele tem a principal quantidade é urânio 238, o urânio 238, embora ele seja radioativo, ele é pouco radioativo, ele não é do tipo que gera energia elétrica, nem que explode, mas você tem 0,57 ou 0,75, tem uma porcentagem ali pequenininha de urânio 235. Esse é o urânio importante, mas ele tem só numa pequena fração na natureza. Então o que é o processo de enriquecimento de urânio? É você tirar o urânio 238 sem tirar o 235. É difícil, porque os dois são urânio. Então, se você está separando coisas que são muito diferentes, sei lá, água e, terra e minério de ferro, né? Uma coisa é bem mais leve que a outra, então você consegue separar fácil. Separar o urânio 238 de 235 é muito difícil, a diferença de peso deles é mínima, uma diferença muito pequena. Então eles usam essas centrífugas altamente especializadas para fazer pequenas... consegue tirar um pouquinho mais de urânio 238 do que de urânio 235. Então ele consegue separando assim, e aí você vai enriquecendo o urânio, vai aumentando a porcentagem de urânio 235. Quando você chega a 5%, você já pode usar esse urânio, com 5% de urânio 235, ele já pode ser usado para aplicações civis, para usinas nucleares, né? Aqui em Angra dos Reis, a gente tem a usina nuclear, tem urânio 235 a 5%, não mais do que isso. Para bombas atômicas, você precisa chegar a 90%. Então é muito diferente, né? E aparentemente é isso que o Irã estaria fazendo aqui. São as várias centrífugas aqui que eles usam para enriquecer o urânio. Ou seja, cada centrífuga aumenta um pouquinho a concentração de urânio 235, aí você joga para a centrífuga seguinte, aumenta mais um pouquinho, joga para a seguinte, aumenta mais um pouquinho, até você chegar nos 90%, né? Estima-se que o Irã chegou até 60% de enriquecimento nessas centrífugas, ou seja, está muito perto de chegar em 90%, e 90% teria uma bomba atômica. Algumas pessoas alegam que isso aqui não, estava enriquecendo só até 5%, que é para a usina elétrica, né? E o que é mentira. Se eles fossem enriquecer até 5%, não precisavam fazer uma estrutura a 90 metros de profundidade, tudo escondido e coisa e tal, eles teriam feito isso em aberto, porque enriquecer até 5% ninguém se importa, é o uso comercial da coisa. Então, claramente, não, essa usina de Fordol é a usina ruim, é a usina que queria produzir a bomba atômica, né? E como eu falei, ela tá aqui, tem bancos de baterias, tem mais um monte de instalação aqui. Israel, aqui isso aqui é uma coisa importante, são os containers onde tem o urânio enriquecido, são containers, tem que ser vedados, porque o urânio é radioativo, lembra, né? Todas essas centrífugas, isso é perigoso também, porque é tudo urânio radioativo. Enfim, isso tudo aqui a 90 metros de profundidade foi atingido pela bomba Bunkbuster americana, por 12 bombas Bunkbuster americanas, certamente lançadas uma em cima da outra para conseguir chegar lá, e daí teria destruído o site lá completamente. A informação que a gente tem é que foi tudo destruído, que não sobrou nada. Do lado de fora, o que você vê é isso daqui, ó. Isso aqui foi o ponto de entrada das bombas. Então repara que é um buraquinho só.
fica debaixo de essa coisa de Fordol fica debaixo de uma montanha, né? E debaixo dessa montanha aqui, as entradas estão aqui, ó, aqui está a entrada da instalação, tem mais entrada por aqui. E aqui seria o local em que as bombas entraram, então elas entraram por esse ponto aqui, repara que é só um buraquinho, e aqui seria a subsidência do solo, né? Ou seja, o solo afundou, ou seja, aqui é onde a coisa deu ruim, a coisa afundou completamente, mostrando que a coisa atingiu, que houve explosão, alguma cavidade que tinha debaixo dessa montanha abaixou assim, fez assim, né? Então o solo caiu aqui, mostrando que teve sucesso esse ataque. Essa imagem aqui é a imagem que a gente tem. Então, eu já aviso a vocês, todas aquelas imagens que vocês viram na internet, lá, que explodiu, aí tinha uma grande bomba explodindo e coisa daquilo, tudo ali é falso. A explosão aconteceu a 90 metros debaixo da terra, ninguém nem viu a explosão, não dá para ver a explosão, tá? Agora, isso daqui indica que foi sucesso realmente, isso aqui é o caso de a instalação nuclear de Fordó, ou seja, foi um sucesso realmente esse ataque, foi destruído isso daqui, né? Tem alguns outros prédios aqui que não tem muita importância. Tem também aqui ó, o aviso, o Trent Telenco está falando aqui sobre os mapas, sobre como é que são as explosões dependendo do tipo, né? Então você tem aqui uma série de tipos de explosão conforme a profundidade e o diâmetro da bomba que explode, né? Então o tipo A é esse tipo que você a explosão mais comum, uma cratera comum, né? Aí tipo B, tipo C, o tipo dele é a camuflé. Essa bomba aqui, ela tá tão funda que ela explode lá embaixo e em cima só aparece o buraquinho. É exatamente o que aconteceu aqui, ó. Olha só os buraquinhos saindo aqui. A coisa explodiu lá no fundo, aí a coisa toda colapsa e aí saem uns buraquinhos de coisa, assim, uns ventos aqui, as fumaças saem por esses buraquinhos aqui, mas você não vê praticamente nada por fora. Então é isso mesmo que é esperado, é a chamada camuflê, o tipo de explosão que é esperado nesse tipo de bomba, né? Aqui umas imagens que a televisão do Irã fez mostrando um pouquinho de coisa saindo aqui. Eu não sei nem o que é isso daqui, porque isso aqui está durante o dia, esse ataque foi à noite. Provavelmente é coisa que está pegando fogo por lá ainda até esse momento, né? Isso é uma coisa importante. A TV iraniana, os iranianos estão falando que nada foi atingido. Não, que só quebraram as entradas ali e não foi atingido nada e não sei o que lá. Eu acho pouco provável. Como vocês viram pelo tipo de subsidência do solo, a coisa afundou ali. Ou seja, provavelmente foi sim um colapso completo daquela estrutura. E mesmo que não tenha destruído totalmente tudo, a maior parte foi destruída, então não tenha dúvida disso, né? Agora, uma coisa que eles estão falando é o seguinte, essa aqui é uma imagem do dia 20. Dia 20, sexta-feira, mostra uma fila de caminhões aqui lá em Fordol. Ou seja, tá vendo a entrada do complexo aqui? Então uma fila de caminhões aqui, e o Irã está dizendo que moveu o urânio dessa instalação para outro lugar. É possível que isso tenha acontecido? Sim. É possível que isso tenha acontecido já, tá? O problema é que isso não é a preocupação, né? O urânio, o Irã não tem ainda urânio a 90% para fazer a bomba atômica. Ele pode fazer uma bomba suja com esse urânio enriquecido a 60%? Até pode, mas não é muita coisa, né? Ou seja, isso ele já poderia fazer com urânio de usina nuclear também. Bomba suja, infelizmente, é uma possibilidade que qualquer um pode fazer. O Brasil pode fazer se quiser, né? A bomba suja é aquela bomba que explode quimicamente, ou a bomba química que explode, mas você coloca resíduos radioativos em torno dela, de forma que quando ela explode, ela espalha resíduos radioativos para uma área e torna aquela área inabitável por conta de contaminação nuclear, né? Então não é uma bomba nuclear, a explosão dela é pequena, ela atinge uma área pequena, mas aquela área pequena é atingida com radiação e fica contaminada por muitos anos, é uma coisa realmente trágica, mas isso não faz diferença, já podia fazer antes, pode fazer agora, não faz diferença no final das contas, né? Então, o urânio foi movido? Provavelmente sim, foi movido aqui de Furdal. As centrífugas foram movidas daqui? Pouco provável. Desmontar uma centrífuga é uma coisa muito complexa, muito difícil de fazer, e o Irã não tem para onde levar essas centrífugas, né? Então não dá para fazer isso rapidamente, mesmo que eles tenham começado a fazer isso alguns dias atrás, não conseguiriam fazer essa mudança das centrífugas tão rapidamente. Além do que o pessoal está apontando que esses caminhões aqui são caminhões de entulho. Então o mais provável é que eles estavam fazendo mudança mesmo, tirando planos, tirando... talvez o urânio tenha tirado, né, mas isso aí não faz diferença, tirando as pessoas de lá e coisa e tal, porque eles sabiam que a coisa ia ser atacada, que não ia sobreviver ninguém ali. Então o mais provável disso aqui é que sejam caminhões de mudança mesmo para tirar as coisas dali, mas as centrífugas em si não tem como ser retiradas, né? Tá aqui a imagem dos caminhões, eu acho que é isso daí mesmo que tem. Isso daqui é o normal, tá vendo? Sem os caminhões aqui. Enfim,
De qualquer forma, o local e as centrífugas foram destruídos, o que é o mais importante, porque impede que o Irã chegue a 90% precisa ter 35 quilos de urânio a 90% para você fazer uma bomba atômica, né? Bom, e aí? O que acontece que é o ponto principal desse vídeo nosso. E agora o que acontece? Então, ok, os Estados Unidos entrou na guerra, ainda não há uma declaração formal de guerra dos Estados Unidos, o Irã já declarou guerra aos Estados Unidos, mas o que acontece aqui, né? A primeira coisa e mais previsível era que o Irã iria atingir Israel, e de fato houve duas grandes ondas de ataque agora contra Israel desde o momento que isso aconteceu, uma mais focada aqui no centro de Tel Aviv, outra mais no norte aqui em Haia, e também pegando aqui as colunas de Golã e coisa e tal, e houve destruição, houve coisas que foram atingidas aqui, mas infelizmente destruição é esperado. A boa notícia é que não teve nenhum morto, 10 pessoas feridas levemente, né, lá em Haifa e Tel Aviv, foram os dois pontos em que algum míssil iraniano atingiu o solo. Os iranianos lançaram 30 mísseis contra Israel. Desses 30 mísseis, a maior parte foi interceptado, mas teve 2 que chegaram a cair. Foram mísseis direcionados a áreas civis, né? E aí é outra coisa que eu falo para vocês, que o Irã tem o mesmo problema da Rússia, né? Atingir civis é uma crueldade absurda, é uma coisa totalmente inaceitável, é um crime de guerra, mas não muda nada do ponto de vista militarmente, ou seja, você está desperdiçando mísseis, do ponto de vista militar, você está desperdiçando mísseis ao atingir coisas civis, né? Aliás, por falar em semelhança entre o Irã e a Rússia, eu falei sobre um instituto de pesquisa israelense, de alta pesquisa israelense biológica, que foi destruído por um míssil do Irã, né? E sabe por quê? Agora eu me toquei dessa história. O pessoal, os propagandistas do Irã imitam os propagandistas russos, dizendo que armas biológicas, laboratórios biológicos. Quantas vezes você não ouviu os russos falando, não, porque temos que invadir a Ucrânia para acabar com os laboratórios biológicos da Ucrânia e coisa e tal. E os iranianos falam a mesma coisa, porque é a mesma coisa. O Irã e a Rússia estão juntos, né? São o eixo do mal nessa guerra, né? E usam a mesma propaganda de que laboratórios biológicos e coisa e tal. Eu sempre falei isso, laboratório biológico tem tudo quanto é lugar. Tem, aqui no Rio tem a Fiocruz, em São Paulo tem lá o Butantan, são laboratórios biológicos. Não quer dizer que seja uma coisa ruim, né? É só propaganda mesmo, né? Então, ou seja, ataques contra Israel já aconteceram, não teve mortos, felizmente, teve feridos, teve prejuízo material. É possível que existam outros ataques nos próximos dias, mas isso meio que já está esperado, né? Outra coisa que é esperada, o Trump falou aqui, ó, qualquer retaliação do Irã contra os Estados Unidos da América será respondida com força muito maior do que vocês viram essa noite. Obrigado, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Então, o Trump mandou aviso para o Irã que qualquer tentativa de atingir bases americanas, porque esse é o problema, né? O Irã não vai atingir os Estados Unidos, mas essas aqui são as bases americanas que tem aqui no Oriente Médio. Como vocês podem ver, tem um conjunto significativo de bases americanas aqui no Oriente Médio. Tem as bases de Erbil aqui no Iraque, aqui em Bagdá. Tem também aqui essa outra que eu não lembro o nome, mas está aqui também. Tem um nome diferente essa base aqui. Al-Baghdadi, acho que é isso, a base de Al-Baghdadi. Tem várias bases americanas aqui no Iraque, que é do ladinho do Irã, né? O Irã é logo aqui do lado. Tem no Kuwait também, tem no Bahrein. O Bahrein tem várias bases americanas. Também tem no Catar, tem nos Emirados Árabes Unidos. Então tem em Omã, tem aqui na Arábia Saudita, tem na Jordânia. Cada bolinha dessa daqui é uma base americana aqui no Oriente Médio. Você pode imaginar o custo que é para os Estados Unidos manter essa estrutura toda. E é o que eu falo para vocês, muito dessa estrutura toda aqui é mantido exatamente para manter o Irã em xeque, para garantir que o Irã não vai atacar os coleguinhas muçulmanos aqui da Arábia Saudita. Então, agora que o Irã potencialmente foi destruído completamente, os Estados Unidos podem até desativar muitas dessas bases, porque meio que não vai fazer diferença mais, né? Sem o Irã, que é o grande agente do terror nessa região, a situação realmente pode ter ganho essa guerra já. Pode ser que já tenha ganho essa guerra. Mas a preocupação é o Irã atacar uma dessas bases militares americanas, né? Os Estados Unidos falaram que vai responder com força. Eu não acredito que o Irã vá fazer uma destruição muito grande. O que ele pode fazer é um ataquezinho pro forma, jogar meia dúzia de mísseis pequenininhos, avisando os Estados Unidos que vai atingir para evitar que tenha qualquer dano em base americana. Foi o que eles fizeram na época do Qassem Soleimani, para poder responder ao povo deles, né? Então isso pode acontecer, um ataque do Irã contra as bases americanas. Além disso,
você pode ter aqui o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é esse estreito aqui, que é bem próximo do Irã, em que 40% da produção de petróleo do mundo passa por aqui, né? Então você tem o petróleo do Catar, do Bahrein, do Kuwait, do Iraque, parte do petróleo da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, tudo passa por esse estreito aqui, e eventualmente o Irã poderia fechar esse estreito. Ele não vai fechar com a marinha, porque a marinha iraniana já foi destruída no ataque de ontem pelos caças israelenses. Então, ele poderia fechar da mesma forma que os Houthis fecharam o Mar Vermelho uma época, ou seja, jogando bombas contra os navios que passarem aqui na região. Por enquanto, não temos nada nesse sentido, não sabemos se isso vai acontecer, mas na possibilidade disso acontecer, pode saber, o petróleo vai subir de preço e bastante. Isso, em termos econômicos, para o Brasil seria bastante crítico, tá? E outra coisa, os Houthis do Iêmen já avisaram que vão fechar de novo o Mar Vermelho. Eles tinham parado de atacar os navios que passam ali no Mar Vermelho, depois que o Trump deu um chute na bunda deles lá, bombardeou eles pra caramba, mas agora eles disseram que vão voltar a atacar os navios ali no Mar Vermelho. Os Estados Unidos já está mandando um porta-aviões para lá para resolver esse problema dos Houthis também, né? Os Houthis, sem o Irã, não vão durar muito tempo, então não vejo muita preocupação disso daqui. O problema maior é o Estreito de Hormuz, a gente não sabe como é que vai ficar isso daqui, né? Bom, uma outra possível retaliação iraniana seria através da Rússia. A Rússia é aliada do Irã, mas a Rússia já disse que está fora dessa, que não vai ajudar ninguém, porque a Rússia não está se aguentando contra a Ucrânia lá, quanto mais o Irã, né, ajudar o Irã nessa história. Então a Rússia já tirou o corpo fora, não vai ter nada. Vai ter cartinha criticando? Vai ter cartinha criticando, notas muito duras criticando o ataque americano, aliás, igual o Brasil, a China, a Rússia, todos eles vão fazer notas muito duras criticando o ataque americano ao Irã, mas não vai ter nada além disso. Então, nota dura, meio que foda-se, não vai fazer diferença no final das contas, né? O risco que algumas pessoas apontam da Rússia entrar nessa guerra, a Rússia não consegue, não está aguentando entrar nem na própria guerra, já está perdendo a própria guerra, vai entrar na guerra do Irã, não tem nenhuma chance, né? Então, assim, a minha visão dessa coisa é que o Irã está praticamente destruído. A questão toda agora é a gente ver se vai haver mudança de regime ou não, tá? Se vai cair o Khamenei ou não. Vamos aguardar para ver o que acontece nos próximos dias. O Irã é um país grande, é um país que tem ainda a capacidade de manter o governo, né? Por mais que vá ocorrer um empobrecimento muito grande da situação do Irã, ainda tem condição de manter o governo está lutando para continuar governando o Irã, mas isso seria um bônus. O fato do Irã não ter armas nucleares já alivia muito as tensões no Oriente Médio, né? E mesmo os países árabes, todos eles vão também fazer cartinha criticando Israel, criticando os Estados Unidos e coisa e tal, mas no fundo, por dentro, estão todos apoiando essa ação. Ninguém ali no Oriente Médio queria o Irã com arma nuclear no final das contas. Ninguém no mundo quer isso. Esse é o grande erro do Lula, de ficar acreditando nas lorotas da esquerda mundial sobre, não, porque temos que ter soberania, não pode atacar a soberania dos outros países, dizia o Lula, né? E agora o Lula viu que se os Estados Unidos quiserem, ele ataca a soberania mesmo e foda-se outro país. E isso é uma demonstração de força que vai fazer diferença. Como eu falei para vocês, Alexandre de Moraes deve estar percebendo, está todo mundo com um cozinho na mão com essa história aqui, né? E o Putin também, não tenho dúvida, esse ataque foi um ataque que enfraqueceu o BRICS, tá? Por quê? Porque o BRICS não é nada. Eu sempre falo isso para o pessoal. As pessoas falam, não, porque o Brasil faz parte dos BRICS, que os BRICS têm a maior parte da população do mundo e coisa e tal. Tá, mas o que é os BRICS? Os BRICS, no final, o único acordo que fazem os países dos BRICS é de se encontrar todo ano e bater papo. É a única coisa que tem. Aí não tem nenhum acordo comercial, então não tem coisa tarifária, não tem barreira tarifária, não tem nada, zero diferença. Não tem acordo de defesa, ficou claro com isso daqui. O Irã foi atacado mortalmente, foi ferido mortalmente pelos Estados Unidos. E, de novo, vai ter um monte de notinhas criticando os Estados Unidos e coisa e tal, mas nada além disso. E por fim, não tem defesa, não tem ataque, não tem coisa comercial, ou seja, o BRICS é um nada. É tipo o G7. O G7 também não é nada. O G7 é só o encontro que tem dos grupos, dos pessoais lá, com a diferença que o G7 é realmente poderoso, né? A diferença em nível militar entre o G7 e o BRICS é muito maior do que o pessoal pensa. Na verdade, o BRICS é a China e mais o resto da galera. A Rússia está acabada já. O Irã acabou também. A Índia é muito forte economicamente, mas em termos de armas também não é essa coisa toda. O Brasil é uma piada. Então, ou seja, essa coisa toda aqui, isso mostra a importância relativa dos BRICS, que é
nenhuma no final das contas, né? Então, não tenham dúvidas, a gente presenciou um dia histórico, isso mudou a geopolítica do mundo, esse ataque americano contra o Irã. É lógico, vamos ficar de olho para ver os resultados disso daí, ou seja, as consequências desse ataque americano contra o Irã. Acordamos num mundo melhor hoje. Se você quer ver mais detalhes sobre esse ataque, eu estou fazendo um vídeo lá no canal Mundo em Revolução, sai daqui a pouquinho, detalhando e destrinchando tudo o que aconteceu ao longo do dia de ontem, todas as consequências e todos os problemas, tudo que houve nesse grande ataque americano que, sem dúvida alguma, entrou para a história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.